Vamos lá, moçada, para mais uma questão de física do vestibular da UES, questão de número 42. Diz, uma carga positiva Qzão, não tem massa, massa desprezível, movimenta-se em trajetória retilínea com a velocidade constante valendo v. Então, o primeiro nosso desenho seria a carga, Qzão, entrando aqui com a velocidade constante, que ele disse que é v. Pronto. Aí ele disse assim, essa carga penetra em uma região do espaço onde existe tanto campo elétrico. Gente, se vai ter campo elétrico, ela vai sentir força. Porque campo elétrico, quando contamina uma carga, ele cria nela uma força. Então, se ela está entrando no campo elétrico, ela vai sentir força elétrica. Diz que o campo elétrico vale Ezão. Porém, nessa região também tem campo magnético que vale Bzão. Aí tu fala, Arthur, se tem campo magnético, é certeza ter força magnética? Certeza não. Por quê? Porque o campo magnético depende da direção que ele está com a velocidade. Se ele for paralelo à velocidade, nem força ele vai criar. Mas presta atenção. Observa-se que após entrar nessa região, que tem campo elétrico, ou seja, força elétrica, tem certeza, e que tem campo magnético, o seu movimento não sofreu nenhuma alteração na sua velocidade, nem mesmo na sua trajetória. Então, peraí. Se ela está entrando em um campo elétrico, e com certeza o campo elétrico vai criar a força elétrica, para ela não ter tido nenhuma alteração na velocidade nem na trajetória, vai ter que sim ter uma força magnética que anule a elétrica, para que uma força anulando a outra, elas não tenham efeito e aí a força resultante seja zero, e aí a velocidade dela não vai mudar, a trajetória dela não vai mudar. Então, esse campo magnético, sim, vai ter que criar uma força magnética. Para quê? Para anular a força elétrica. Para quê? Para a resultante ser zero. Para quê? Para não ter alteração na velocidade nem na trajetória. Aí a pergunta é, assim pode-se afirmar corretamente que... Será que eles são perpendiculares? Gente, vamos fazer um raciocínio. O campo magnético vai ter que criar força, como eu já lhe expliquei, para ter que anular a elétrica para a resultante dar zero. Se o campo magnético, vamos supor que ele fosse entrando aqui, ó, x, né, símbolo de entrando. Se ele está entrando pela regra da mão direita, velocidade para a direita, campo entrando, quando você dá o tapa, vai dar uma força magnética voltada para cima. Então, na minha suposição, se o campo estivesse entrando, a força magnética teria que ser para cima. Como ela tem que anular a elétrica, se ela está para cima, a força elétrica vai ter que ser para onde? Para baixo. Mas para a força elétrica ser para baixo, como essa carga é uma carga positiva, o campo elétrico tem que ser para onde? O campo elétrico tem que ser para baixo. Porque não esqueça que carga positiva sente força elétrica no mesmo rumo do campo. Então, para ela sentir uma força elétrica para baixo, que é para anular a magnética, o campo elétrico também tem que ser para baixo. Deu tudo certo. Consegui fazer com que a força magnética e a elétrica se anulem. Para isso dar certo, o campo elétrico e o magnético foram o quê? O campo magnético está X, ou seja, está entrando, o campo magnético está entrando, que é esse símbolo de entrando, e o campo elétrico está para baixo. Gente, uma coisa que é para baixo, uma que entra, dá quantos graus? 90. Ou seja, o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares. O item A começou bem. E aí ele continua. O módulo da velocidade, o valor da velocidade da carga pode ser dado pela razão campo elétrico sobre magnético? Será? Como essa força vai ter que anular essa? Por quê, Arthur? Porque a resultante tem que ser zero para ela não afetar a trajetória. Você pode dizer então que a força magnética tem que se igualar com a força elétrica. Qual é a fórmula de força magnética? QVB seno de θ. Qual é a fórmula de força elétrica? Carga vezes o campo elétrico. E aí você percebe que a carga corta. O seno de θ é quanto? Se o meu campo magnético está entrando e a velocidade está para a direita, o ângulo entre o V e o B é 90, o seno de 90 é 1. Então você vai ter, como você quer achar o V, né? Que ele quer saber o módulo do V, passe o B dividindo. Você vai ter então que o V, que é a velocidade dessa carga, é o valor do Ezão dividido pelo B. Que é exatamente o que o item A diz, ó. O E e o B são perpendiculares? São. E o valor da velocidade é a razão entre o E e o B. Perfeito. O gabarito aí já é o item A. Questão bem interessante, gente, de eletromagnetismo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a nossa próxima questão. Valeu!